Bom, eu quero te mostrar como é que essa nota mudou minha vida literalmente. Basicamente, eu quero explicar pra vocês o poder da lei da atração. Mas calma que não é só a lei da atração, uma coisa ínfima assim de pensar e falar, pô, é só ter uma nota com US$ 1 milhão escrito que sua vida vai mudar por completo? Não, não é só isso, exatamente. Mas eu quero te contar coisas que eu fiz na minha vida que fizeram ter o resultado que eu tô tendo. Tô faturando hoje no digital. E calma que não é black, não é coisas que não tem sentido, não é dropshipping, não é isso, nada disso. Eu criei uma empresa realmente no setor que eu trabalho hoje, né, que eu sou estudante de medicina, sou profissional da saúde, estou na quinta fase, no quinto semestre, no meio do curso da graduação de médico, e eu criei uma empresa de ecossistema em educação em saúde, com prestação de serviço para médicos, hospitais e clínicas também. Então, eu tenho um negócio consolidado, que em menos de um ano é considerado uma startup, mas que já tem fluxo de caixa, já tem setorizado por jurídico, técnico, produção de conteúdo, enfim, profissionais, que são os professores nesse sentido, que fazem um serviço lá, e roda mentoria, cursos, infoprodutos, enfim, coisas nesse sentido. Eu posso explicar depois mais didaticamente o que a gente faz na empresa lá, mas não é o foco agora. Só para entender que realmente eu construí um negócio sólido que hoje eu consigo faturar através do meio digital, não necessariamente estando lá, não sendo formado ainda como médico, mas que eu tenho propriedade para poder falar disso. E mediante o conhecimento, obviamente, né, de gestão, processos, vendas, organização, setorização de uma empresa e trazer um time qualificado e fazer as pessoas com que tenham entendimento do propósito, né? Quando o propósito de uma coisa é muito boa, realmente as coisas começam a dar certo. Então eu quero te explicar o que eu fiz na minha vida, basicamente, que trouxe resultado para mim, mediante somente eu ter colocado essa nota todos os dias na minha tela do meu computador, na frente da minha TV, e eu acordando todo dia olhando para ela, basicamente, juntamente com os livros que estão ao lado de mim, todos os dias. E eu segmentei, né, essas dicas basicamente em 4 passos. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu criei essa nota aqui, né, eu fui lá no banco de exchange, né, e comprei uma nota de US$ 1 e coloquei aqui em cima um adesivo colocando que o valor dela era de US$ 1 milhão. E não existe isso, obviamente, é uma coisa abstrata, mas era para sempre que eu olhasse para ela e entendesse qual que era o meu objetivo pautado em um determinado cronograma de tempo. Então, eu tenho o objetivo de atingir isso daqui, e não tô perto, mas também não tô tão longe assim, né, mediante a tudo que eu já conquistei na minha vida. E isso não é o mais importante, mas é importante que você tenha uma meta, que você tenha um objetivo em si, e sempre estar se cercando de coisas que te lembrem disso, porque senão você entra num passo de automatismo na vida, que aí você nunca vai conseguir, às vezes, se colocar realmente no seu propósito. Mesmo que você saiba os seus sonhos, mesmo que você tenha na sua mente os seus sonhos, suas metas. Mas quanto mais você colocar à sua volta coisas, por mais bestas que sejam, e pessoas na sua vida que te ajudem a alavancar esses seus sonhos, esses objetivos, que forma que também você traga valor para essas pessoas, vai se tornar cada vez mais fácil, tá? Então a primeira coisa que eu posso falar para vocês, a primeira dica que eu dou é se cercar de coisas e pessoas que estejam em sinergia com o propósito de suas metas de vida. E isso é muito simples, né? É muito fácil falar da boca para fora. A maioria das pessoas sabem disso. Hoje, o que não falta é conteúdo na internet falando disso. Pô, entre num grupo, compre tal livro, escreva uma frase. O que não falta é isso. Mas, enfim, você realmente se dá conta que você precisa fazer isso e começar a pensar só nisso vai fazer a diferença, sim. Foi o que eu fiz na minha vida. Vou contar uma breve história do que aconteceu comigo nos últimos 1 ano e meio, teoricamente. Eu não tinha minha empresa tem menos de um ano, para falar a verdade, tem 8 meses. E durante todo esse tempo, de 1 ano e meio atrás, que eu decidi que eu queria mudar, né? Muitas coisas ocorreram. Eu vou ser bem direto e simples aqui ao ponto. Eu tinha uma namorada, e a minha namorada era impecável, enfim, tudo certo, o nosso namoro era super tranquilo de se levar, era uma coisa muito boa, mas a gente acabou terminando por diferentes perspectivas de vida, não estava tanto sinergia, eu precisava dar muito foco mais no meu trabalho, nas minhas ideias, nos meus projetos, e eu ainda não tinha em si colocado em prática, eu só tinha falado da boca para fora no sentido de estar tudo na minha cabeça. E
tudo isso acabou culminando, enfim, em dificuldades, né? Em não sinergia numa relação, e quando não se tem isso, né? Realmente fica inviável. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que ter maturidade e ser adulto para poder saber que uma hora isso chega e a gente precisa tomar uma decisão. Então, ah, desde o momento que começou a ficar meio difícil essa época, eu já tinha decidido que eu queria implementar a minha empresa, já tinha decidido que eu queria fazer uma mudança, né, no sentido de começar a ganhar dinheiro também na internet, porque a pior coisa que tem, eu acredito que para você também, é você ter que pedir dinheiro para seus pais, você ter que pedir dinheiro das pessoas para você talvez sair, às vezes fazer alguma coisa diferente que você quer fazer. E cara, é ridículo fazer isso, não porque é feio, mas é porque é chato ficar dependente. E eu me sentia muito assim, de ficar dependente dos outros, principalmente do meu pai. Meu pai paga minha faculdade, mas hoje em dia eu já auxilio em várias coisas, como por exemplo aluguel e custo de vida, eu já tenho um renda para poder conseguir fazer isso. Então, era muito chato para mim. Eu tinha essa impaciência de, pô, já tenho 21 anos de idade, agora eu tô com 22, mas na época eu com 21, já tenho 21 anos, eu tenho que começar a dar meu rumo por si próprio. Tudo bem que eu tô na faculdade de medicina, eu sei que eu vou me formar como médico, eu vou ganhar meu salário ali, tudo certo. Se eu for para residência, eu vou ganhar um pouco mais como especialista, mas é ter desde o início essa impaciência de querer sempre estar se movimentando. E isso fez com que eu quisesse empreender, mesmo estando na faculdade de medicina, que é uma coisa outro difícil de se fazer no que diz respeito a cronograma, né? No que diz respeito a horários. Mas mesmo assim eu consegui fazer. Então, eu comprei um MacBook, comprei um computador, me endividei, parcelei em 300 vezes, parcelei em 10 vezes na realidade, e isso ficou complicado na época porque eu não tinha dinheiro para nada, que eu tinha me endividado, porque eu acreditava no projeto, queria comprar um MacBook para poder trabalhar, né, em criação, em criativos, em conseguir fazer gestão de processos, de planilhas e tudo mais. Eu precisava de um computador realmente bom para poder dar vazão a tudo isso. E eu acreditava na minha ideia, realmente hoje deu certo, mas no momento poucos acreditavam, não tinha nenhum seguidor basicamente ainda na minha empresa, que é a MedX, que é o ecossistema da MedX, e também tinha um pouco de dinheiro para poder investir no tráfego da página, né, enfim, do Instagram, da empresa em si. Mas eu tinha uma ideia, sabia como acontecer, sabia com quem eu precisaria me juntar e sabia o que eu precisava fazer, né? De comprar roupas melhores, cara, isso parece tão besta, mas a roupa, a forma como tu se veste, a vestimenta, como tu se porta diante de outras pessoas, abre portas. No sentido de, elas vão acreditar em você, primeiro elas vão comprar a sua imagem. Elas não vão, só porque tu tá dando um sorrisinho, né, mesmo que não esteja bem vestido, elas vão conversar com você, uma pessoa que tem uma renda mais alta. Cara, não dá pra ser ignorante nesse sentido, não dá pra achar que todo mundo quer o seu bem, não dá pra achar que todo mundo tá ali querendo... As pessoas têm a vida própria, cara, as pessoas têm vida própria e elas só vão se juntar contigo se elas veem benefícios para si próprio também. Seja numa empresa, seja num negócio, seja em visibilidade, em Instagram, alguma coisa. Por que as pessoas postam foto e marcam as outras? Sabe, ou pedem para postar, é por conta disso, é questão de visibilidade, de reconhecimento, de conseguir ganhar alguma coisa em si. Então, mediante essa época que eu tive minha ideia da minha empresa, que era montar um ecossistema de educação e saúde que tivesse os diferenciais do mercado, não só em plataforma de educação, não só falar sobre cardio, sobre isto, não só sobre falar patologias, enfim, era sobre diferenciais do mercado para a área de medicina, né? Então, marketing médico, posicionamento médico, assessoria no que diz respeito a contabilidade, investimentos, tudo para que fizesse com que os médicos eles conseguissem se diferenciar, né? Então, foi isso que eu implementei, vem dado muito certo, né? Principalmente porque indiretamente a gente acaba ajudando na área da saúde, né? Na área da saúde em si, na prestação de serviço, na pessoa que está acamada e precisa ali de um curativo, precisa de alguma cirurgia, alguma coisa assim nesse sentido, porque se os profissionais da saúde, que é o nosso público, eles se melhoram estando conosco, com nossos serviços, indiretamente essas pessoas, os pacientes, eles também vão ter um acesso melhor desses profissionais, vão ter um atendimento melhor desses profissionais, porque eles vão estar cada vez mais capacitados. Então, indiretamente, a gente está melhorando o sistema da saúde também no nosso estado aqui em Santa Catarina. É isso que vem ocorrendo. Então, nessa época eu tive essa ideia e para mim fazia muito sentido e realmente faz muito sentido, mas eu tinha que ter a coragem de implementar isso e eu fiz, isso me custou meu relacionamento porque eu comprei um MacBook, eu me endividei e eu comprei outras coisas que, enfim, meu pai nem sabia na época, para poder gravar conteúdo, para poder acreditar na minha empresa, na minha ideia. E
E eu não conseguia mais sair com minha namorada, basicamente. Eu tava só trabalhando, e não tinha dinheiro para poder sair, para comer um hambúrguer, para comer alguma coisa assim. E, enfim, e acabou que isso me custou o meu relacionamento, o meu sonho, né? Então, e tá tudo bem, né? Hoje eu creio que as coisas, elas têm um porquê, né? Então, de qualquer forma, foi o custo e tá tudo bem. A gente tem que tomar decisões na nossa vida. Então eu criei a empresa, né, mais ou menos há 7, 8 meses atrás. A gente veio crescendo numa leva bem em ascensão, né? Cada vez mais estudantes de medicina e a área da saúde estão se juntando conosco. E isso é muito bom, porque eles entendem o propósito e a gente realmente está ajudando muitas pessoas, né? Então a gente está tornando tudo isso muito possível. Então, dentro desse passo, não fugindo muito ainda, basicamente o que eu fiz naquela época era acreditar na minha ideia, né, me cercar de pessoas e coisas que fizessem com que esse meu propósito ele virasse no mundo real uma coisa validada. Então eu fiz questão de comprar um MacBook, me endividei mesmo assim, fui pagando aos despejos assim, pagando os, né, despejos, pagando nas quedas, né, enfim, mas consegui e comecei a gravar conteúdo, comecei a me posicionar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, me coloquei assim numa faixa de não conforto, por assim se dizer. Comecei a me cercar dessas coisas assim todo dia. Comecei a ler mais livros, né? Sempre do meu lado, tudo que tivesse energia. Assisti muito podcast, todos os dias, geralmente pelo menos 3 a 4 por semana, podcasts voltado para a área de empreendedorismo, voltado para a área criativa, de inovação. Consumi muito conteúdo e comecei a dar entrada em si pelo Instagram. Então, eu criei primeiro a empresa pelo Instagram, depois eu criei o YouTube, depois eu comecei a divulgar em outras áreas, outras plataformas, comecei a montar um time e vieram acreditando, enfim, e ocorreu. Mas o principal também que ocorreu, que eu digo que foi um dos pilares fundamentais para o meu sucesso na empresa, mesmo estando tão novo e tão cedo a empresa, foi eu ter acesso a pessoas que fizessem sentido para mim. Então eu fiz questão na época de entrar num grupo de mastermind. E lá no grupo de mastermind que a gente tem aqui, né, no Sul, esse grupo eu precisaria pagar um valor de 10 mil reais para poder estar junto com eles na época, né? E eu não tinha empresa ainda, eu só tinha ideia, não tinha começado em si. Então não faria muito sentido um estudante de medicina estar num grupo de 80 empresários, né, de diversos nichos e setores, sendo que ele nem tem uma empresa ainda. Mas eu tinha ideia, contei tudo, fui super genuíno, autêntico, e é isso que a gente tem que fazer quando a gente quer se juntar com pessoas do mesmo nível, né? Porque o mundo vai conspirar ao favor, tenha certeza disso. E trabalhe muito, tá? Trabalhe muito, se vista bem, invista em você, no conhecimento, na forma como você se porta, na sua oratória, que isso vai fazer o diferencial mais cedo ou mais tarde, independente da ideia que você implementar ou da área de trabalho que você vai estar. Você vai se tornar uma pessoa diferenciada e acima da média, com certeza, tá? Então, eu fiz questão de entrar nesse grupo de mastermind, fiz várias reuniões com eles antes de entrar lá em si, porque eles queriam entender por que eu queria entrar lá, mesmo estando tão novo, eu era o mais novo. E eu acabei enchendo tanto o saco deles, eles viram o potencial em mim, que, na verdade, eu comecei a trabalhar para eles. Eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu ofereci o trabalho em forma de moeda de troca para poder estar junto com eles, participar das mesas, participar das reuniões, para estar com as pessoas de alto nível, os grandes empresários, para trazer esse conhecimento deles também para minha empresa e fazer tudo acontecer, né? E criar oportunidades. Então eles me aceitaram, eu acabei virando um membro da gestão do Mastermind lá, e isso fez total diferença no segmento da minha empresa, da minha mentalidade, de começar a andar com essas pessoas, porque eu não estava mais só andando com meus amigos da faculdade, que estavam toda vez me chamando, por exemplo, para festinha de final de semana, do semestre, ou, sei lá, de meio médico, sei lá, de qualquer coisa. Enfim, eu estava pensando em trabalhar para eles e me juntar, por exemplo, no happy hour que eles iam fazer, ou na mesa empresarial que eles iam fazer, no workshop que eles iam fazer, e começar cada vez a trazer isso mais para minha vida. Então isso fez total diferença para mim. Então, se eu posso resumir, se cercar de coisas, de pessoas. Você vai ter que tomar riscos, sim, você vai ter que tomar atitudes que talvez você vai perder alguma coisa, mas isso é normal na vida. E esteja preparado, você vai chorar bastante, assim como eu também chorei em várias épocas, mas a vida é assim, funciona assim, tá tudo bem. E fazer o máximo para entrar num grupo de pessoas que estejam à altura do que você quer, porque isso vai fazer total diferença. Então,
Isso foi um dos pilares, né? Os outros pilares são todos em sinergia também, são todos basicamente do mesmo. Eu vou explicar nos próximos vídeos o que eu fiz, mas se eu posso dar uma dica para vocês de livro, de conteúdo, leiam esse livro aqui do Jacob Petrie, tá? O nome dele é Poder e Manipulação. Ele basicamente é um livro que ele faz um resumo assim da obra de Maquiavel, né? O Príncipe. E nesse livro ele conta muito, né? Um livro que ele foi proibido na época da igreja, né? Antigamente, anos atrás, porque ele é extremamente manipulador. Ele te ensina como manipular as massas, né? De como fazer com que as pessoas respeitem você, entendam como é que funciona a sua ideia, o seu projeto e tudo mais, para realmente persuadi-las, né? Mas não entenda isso como uma coisa ruim. Na verdade, não é para você utilizar isso, por exemplo, para o mal. Tem muitas pessoas que utilizam para isso, mas não é esse o intuito. O intuito disso é para realmente você entender, né, de como fazer os seus projetos darem vazão e as pessoas entenderem e começarem a acreditar em você. E não só isso, mas também você se cerca, a partir do conhecimento que tem nesse livro, por exemplo, de ser enganado, de ser manipulado. Porque quando uma pessoa tentar te enganar, você vai saber o que ela realmente está fazendo, qual que é o propósito dela. Você vai ver que ela está seguindo realmente um script. Então isso te mune até mesmo de ser enganado, de ser ludibriado, dessas pessoas não poderem passar por cima de você. E isso é muito importante, porque infelizmente hoje no Brasil, a maioria das pessoas não investem. A população que investe é 5% em mercado financeiro. A maioria só sabe o que é poupança, né? Então a maioria é CLT. E quando aparecem pessoas, por exemplo, com propostas para ela de ganhar R$ 1.000 em um dia, jogo do tigrinho, enfim, bets, essas coisas, elas se deixam auto-enganar, porque elas não têm o conhecimento. E como essas pessoas, que elas são donas dessas coisas, elas têm o conhecimento de como fazer isso, como te vender, você acaba adentrando esse meio e fazendo com que eles fiquem mais ricos cada vez mais. Então esse tipo de livro é muito importante para você não ser enganado, né? Não necessariamente para você criar alguma coisa, isso também vale muito para isso, uma empresa, um segmento, um movimento, mas principalmente para você não ser enganado, para você ter uma segurança do que você tem total decisão sobre as suas atitudes, de dizer não, de poder ser uma pessoa que é protagonista da sua vida. O segundo livro que eu quero indicar para vocês, que também fez total sentido para mim, e eu li tem 1 ano e meio já reli já outras vezes também, foi Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse livro aqui que foi feito também pela introdução do Thiago Nigro, né, grande investidor, todo mundo conhece, primo rico. E foi um outro livro assim que me auxiliou muito também, bastante, porque é uma conversa, né, é uma metáfora que eles fazem no livro, uma conversa com o diabo, né, e não entenda como uma coisa ruim, mas realmente uma conversa entre uma pessoa comum e o diabo ele explica como é que ele usa dos medos da humanidade, os 7 medos principais, para poder persuadir as pessoas e fazer com que elas não tenham sucesso, com que elas não saiam do sistema, fazer com que elas sempre continuem no automatismo, que elas não queiram se diferenciar como pessoa. Então, é aquela coisa de você estar tão preso na sua rotina, de estar tão preso no seu mundinho e no seu grupo, que às vezes um livro desse te colocaria numa visão, né, de abrangência, de começar a enxergar o todo, para poder você sair dessa correria dos ratos, sair desse automatismo e talvez implementar um novo segmento na sua vida, seja mudar de cidade para atingir esses objetivos que eu te falei anteriormente, esses grupos de pessoas, começar a ter novas ideias. E enfim, por isso que os Estados Unidos, os americanos, eles são tão diferenciados no sentido de, às vezes, criação de empresas, porque geralmente quando eles terminam o colegial, a maioria, né, tudo bem que lá é uma classe social diferente, as pessoas têm uma rentabilidade diferente, é outra coisa, o Brasil é outra coisa. Mas eles lá, geralmente, eles terminam o colegial e eles tiram geralmente 1 ano, 2 anos, até talvez de ano sabático, né? Eles viajam geralmente para outros países, Ocidente, né, Oriente, enfim, outros países também, para poder tirar esse ano de ideias, de conhecimento, de novas pessoas. E muitas dessas vezes, como por exemplo no livro outro livro muito massa também para vocês lerem, é o do Steve Jobs. Por exemplo, ele fez isso, né, na adolescência dele. Ele foi pro Oriente, né, e ele teve uma imersão cultural lá, né, tanto é que depois ele acabou criando a Apple. Então, é uma das coisas que é muito comum para os americanos e que para alguns aqui, brasileiros também, mas óbvio que as pessoas que são mais abastadas financeiramente,
né, que não precisam logo em seguida trabalhar ou trabalhar enquanto está no colegial. Mas é uma coisa assim que você tem noção que ocorre e que faz total diferença na vida deles e que para os que fazem aqui também faz diferença. Então, não é que você necessariamente precise fazer isso, que tem que ser assim, assim, assado, não. O que eu tô falando são ideias aqui que fizeram eu ter resultado, que estão fazendo eu ter resultado cada vez mais, tanto na minha empresa quanto na minha faculdade de medicina, tendo ascensão, para todos que estão junto comigo também. E você utilizar dessas estratégias, desses insights que eu dei aqui, para tentar de alguma forma validar isso na sua vida. É óbvio que não é uma receita de bolo, cada um tem um cronograma diferente, uma agenda diferente, dificuldades pessoais diferentes, mas com certeza você consegue abstrair esse conhecimento do que eu falei e dos livros também para sua vida e de alguma forma tentar implementar alguma coisa. Se alguma dessas coisas aqui que eu te falei tiver sentido para ti e você acha que te ajudou, comenta aí, segue aí o nosso canal, porque cada vez mais eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui, totalmente de graça, porque eu quero documentar minha jornada e também quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, basicamente é isso. Até mais.